Senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início à segunda conferência da série sobre o Barão do Rio Branco. Hoje, a cargo do acadêmico Cícero Sandroni, que nos vai falar sobre o Rio Branco, o jornalista. Cícero Sandroni é um paulista que o Rio de Janeiro adotou. Jornalista bastante conhecido, com uma brilhante carreira, a qual se soma também uma carreira de escritor. Escreveu vários livros, tanto no plano do ensaio histórico, quanto no plano da ficção, e se destacam entre seus livros Aos Trejeitos de Ataíde, O Século de um Liberal, que escreveu em parceria com sua mulher, Laura Sandroni, Cosme Velho, Passeio Literário pelo Bairro, 50 anos de O Dia, O Peixe de Amarna e 180 anos do Jornal do Comércio, 1827 a 2007, que eu creio ser o livro do seu coração, mas posso estar enganado. Tudo bem. Que eu, nessa apresentação de hoje, só cometi enganos. E é por isso, com grande prazer, que eu passo a palavra a Cícero Sandroni, sabendo que ninguém como ele está qualificado para falar sobre esse aspecto da vida do Barão do Rio Branco, ainda pouco estudado, que é o da prática jornalística pelo grande brasileiro. Com a palavra, Cícero Sandroni. Obrigado. Muito obrigado. Senhora Presidente da Academia Brasileira de Letras, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores e meus amigos. Na última terça-feira, o acadêmico Alberto da Costa e Silva conduziu-nos e encantou-nos com a maestria da sua descrição por uma viagem aos tempos do Barão do Rio Branco da última década do século XIX à primeira do século XX. Coube-me a tarefa de falar sobre o Barão do Rio Branco e o jornalismo. Mas pensei que o título mais adequado desta conferência seria Os Rio Branco e o Jornalista. Quer dizer que não bastasse um, vamos falar sobre dois, né? Com anotações sobre as relações dos dois paranhos e 3 periódicos publicados no Rio de Janeiro. O Jornal do Comércio, fundado em 1827 pelo editor francês Pierre Planchet, o Jornal do Brasil, do político baiano Rodolfo Dantas, apoiado pelo Barão em 1891, quando do seu lançamento, e A Nação, de Andrade Figueira e Ferreira Viana, jornal mais tarde ligado ao Partido Conservador. Neste último jornal, ao lado de seu amigo e hoje quase desconhecido abolicionista Gusmão Lobo, um dos que lutaram pela abolição na primeira hora, Juca Paranhos iniciou efetivamente sua vida de jornalista ao escrever artigos, assinados ou não, na defesa do gabinete de 7 de março de 1871, chefiado por seu pai, o Visconde do Rio Branco, que aprovou a Lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 1872. Nesta pequena introdução, algumas linhas sobre o filho, esse hábil diplomata, estadista no mais amplo sentido do termo, vencedor de tantas disputas internacionais, pensador e, à sua maneira, intérprete do Brasil, ao levar suas ideias e projetos para a prática da diplomacia, mas também o jornalista, exímio jornalista, ombreando ou suplantando os melhores de sua época. Profundo conhecedor dos assuntos sobre os quais escrevia, geógrafo, historiador, corógrafo, leitor voraz de jornais brasileiros e estrangeiros, várias vezes publicava um texto anônimo ou sob pseudônimo com análise desfavorável ao Ministério do Exterior, ao Itamaraty, para no dia seguinte desmontar a sua própria tese com argumentos e explicar as razões da diplomacia brasileira.
Assim, desorientava os adversários sobre a verdadeira posição da nossa política externa em determinado litígio. Conta-se o caso de um jornalista que o procurou apreensivo ao ler o artigo muito bem documentado contra a orientação do Ministério. O barão pegou o jornal, leu o texto admirado e respondeu: "Ora essa, pensei que esse jornal me apoiava. Terrível artigo, não é mesmo? Mas não se preocupe, agora lembrei-me, fui eu mesmo que eu escrevi e assinei com pseudônimo. O senhor espere a edição de amanhã e a réplica vai ser arrasadora. Ao ler minha resposta, o leitor verá que eu estava com toda a razão." Assim, ele criava o cenário e o espetáculo de suas representações históricas. Em carta a José Carlos Rodrigues, então proprietário do Jornal do Comércio, Joaquim Nabuco define-o sobre esse aspecto. É um grande mágico. Um mágico a tirar da inseparável cartola mapas e tratados antigos, muitas vezes desconhecidos pelos contendores, com argumentos fundamentados em seus amplos conhecimentos de história e geografia. E tudo em full disclosure, e levado a tempo e hora que considerava ideais, para o conhecimento da imprensa, de uma forma quase didática, como se verá a seguir. Não seria exagero dizer que o Rio Branco era assessor de imprensa e também marqueteiro, se disputasse as eleições dos nossos tempos, de si mesmo. No arquivo histórico do Itamaraty encontram-se hoje 365 pastas com recortes sobre sua administração à frente do Ministério, com milhares de informações esquartas, das quais quase 50 para José Carlos Rodrigues, diretor do Jornal do Comércio, estas a partir de 1890. Durante toda a sua vida pública, deu grande importância à imprensa, à comunicação dos jornais, único meio de comunicação à época. Para Álvaro Lins, nosso confrade saudoso desta casa, a quem eu tive a honra de entrevistar, autor da monumental biografia de Rio Branco, o jornalismo exercido par e passo com a diplomacia salvou-o de uma perigosa confinação no passado, das atitudes saudosistas, da petrificação da mentalidade com que muitos historiadores se transformam em múmias. Poucos sentirão com mais intensidade a paixão, o gosto sensual da vida presente, do que esse historiador que às vezes se fechava durante dias seguidos em velhos arquivos de bibliotecas. Da mesma forma que a educação de bacharel não lhe permitia ceder à vertigem do militarismo, aos quais muitas vezes ele tentou ser levado, o exercício do jornalismo não lhe permitia ceder à sonolência do historicismo. Ele mostrava interesse tanto no estudo de um velho mapa, quanto no comentário ou tópico de imprensa sobre o fato do momento. Das suas excursões ao passado, voltava sem poeira, sem resmungos, sem anacronismos, e mergulhava no tumulto e no vai-vem dos contemporâneos com a mesma modernidade e a mesma ânsia de viver. É possível que suas duas paixões da vida, a do passado mais remoto e a do presente mais imediato, expliquem que as suas duas atividades intelectuais tenham sido a história e o jornalismo. A historiografia sobre essa parte da extraordinária vida do barão é escassa, tangencia os estudos sobre sua vida e obra, e dessa forma o exame detalhado de sua produção, na sua maior parte anônima, a exemplo das centenas de várias, os editoriais escritos para o Jornal de Comércio ou artigos assinados com pseudônimo para o Jornal do Brasil ou para a Nação, exigiria a paciência e competência que faltam ao autor desse trabalho. No entanto, para discorrer minimamente sobre o assunto, devo pontuar sobre a biografia do barão e ressaltar, de início, as duas vertentes do seu interesse profissional, história e jornalismo, também presentes na biografia de seu pai, José Maria da Silva Paranhos, futuro Visconde do Rio Branco, autor das célebres cartas
ao amigo ausente, cuja segunda edição foi publicada por essa academia em 2008, publicadas no início no formato de folhetim no Jornal do Comércio, entre os anos de 1850 e 1851, sem assinatura, tradição no jornal desde as suas primeiras edições. Baiano, nascido em 1819, Paranhos fez o curso de Humanidades em Salvador e, a seguir, veio para o Rio, onde cursou a Escola de Marinha e a Escola Militar. Graduou-se em Ciências Matemáticas em 1848 e era catedrático do 6º ano da Escola Militar. Apoiado pelo Visconde de Sepetiba, aos 26 anos de idade, foi eleito deputado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro e nomeado vice-presidente da província do Rio. E, a seguir, atraído pelo jornalismo, escreve para o Correio Mercantil, órgão ligado ao Partido Liberal, mas, a seguir, passa para o Jornal do Comércio, o que reflete não só a sua evolução doutrinária, que se estabilizaria a partir de 1850 nas fileiras do Partido Conservador, mas também as modificações na linha geral traçada pela orientação da maçonaria. Paranhos escreve no Jornal de Comércio sobre tudo e sobre todos. Cito José Honório Rodrigues. O teatro, a iluminação a gás, inovação da sua época, a limpeza e higiene públicas, a moda feminina, os bailes e festas populares, o carnaval, os concursos para os empregos públicos, que alguns pensam ser inovação do antigo DASP, né? Mas que já se fazia no Brasil. A febre amarela, as corridas do cavalo, as procissões, os costumes, os escritores, as óperas de novos autores, sem números de assuntos, que eu não vou ler todos. Mas também tratava da política nacional e internacional. Apoia em seus artigos a política de José Paulino de Souza, futuro Visconde do Uruguai, e ao defender a intervenção armada na chamada Questão do Prata, quando Rosas, de Buenos Aires, agitava o sul do continente com sua política expansionista para criar o vice-reinado do Prata, ou a Grande Argentina, com a anexação do Uruguai de Uribe, quase seu aliado, do fechado Paraguai do Dr. Francia e da Bolívia. O problema se concentrava mais no Uruguai, quando o Brasil decide ir à guerra. Depois da derrota de Rosas, Paulino indica Honório Hermeto, futuro Carneiro Leão, futuro Marquês do Paraná, para ministro plenipotenciário com a missão de estruturar a política brasileira naquela região. Antes de partir, Honório Hermeto visita a redação do Jornal do Comércio e pede a Francisco Picot, então seu diretor, que revele o nome do autor das cartas. Picot hesita, mas não resiste. Ali é a foto da redação do Jornal do Comércio, à época em que o Barão já trabalhava. Ali vê-se apenas um repórter anotando. Deve ser um deles, que é talvez o Ernesto Senna, que depois até se tornou historiador. Mas vejam como a redação era uma redação de velhos senhores que escreviam muito bem e não precisavam do copydesk. Bom, então, Picot pedia que revelasse o nome do autor das cartas. Picot hesita, mas não resiste. Por fim, indica a mesa de Paranhos e, dirigindo-se a ele, Honório Hermeto convida-o a servir como secretário de sua missão. Os dois não se conheciam e Paranhos pergunta quem indicou seu nome. Honório responde: ninguém, mas sou leitor das suas cartas. O senhor é o homem de que preciso. Assim, às pressas, 3 dias depois, Paranhos embarca com Honório para Montevidéu e inicia brilhante carreira na diplomacia e na política que o levou à chefia do gabinete mais tarde. Os 3 nomes aqui citados estão ligados à Academia Brasileira de Letras. O Visconde do Rio Branco é o patrono da cadeira 40, hoje ocupada por nosso querido Evarício Moraes Filho. O Barão do Rio Branco foi o segundo ocupante da cadeira 34 de João Ubaldo Ribeiro. E o Marquês do Paraná é tataravô do acadêmico Cândido Mendes. Primogênito de Paranhos, o mais velho de 6 filhos do seu casamento com Teresa Figueiredo Paranhos,
Segundo o historiador e político João Mangabeira, Juca, ainda estudante do Pedro II, viajou para Montevidéu 5 vezes, onde então ministro plenipotenciário indicado por Paulino e Hermeto, seu pai coordenava a política brasileira do Prata. Assistiu às primeiras tratativas de pacificação da região e, embora menino quase adolescente, as lembranças desse tempo muito lhe ajudaram no futuro, quando discutiu com Stanislao Zeballos, o representante da Argentina, a questão da fronteira de Las Palmas. A admiração de Juca pelo pai, um homem de 1,95 m de altura, crescia na medida em que conhecia e participava do seu trabalho. E ele também crescia, chegava a 1,85 m, altura de Joaquim Nabuco. A adolescência e a juventude de Juca Paranhos sobre seu pai, a quem idolatrava, levou-o ao estudo da história e da geografia, assuntos em que o pai era mestre. Durante toda a sua vida, o segundo Rio Branco jamais escondeu o sentimento de identificação com o pai, cujos passos seguiu com respeito e admiração. Na época de poder e glória, a quem o chamava o maior dos brasileiros, o que se tornara comum entre os seus admiradores, o barão do Rio Branco respondia com impaciência: o maior dos brasileiros foi Dom Pedro II e depois meu pai. Na biografia do seu pai, o senador Nabuco de Araújo, Joaquim Nabuco considerou o Visconde do Rio Branco o mais completo dos estadistas do Império, entre aspas, a mais lúcida consciência monárquica que teve o reinado. Com o regresso do pai ao Rio de Janeiro para ocupar postos de relevo no governo, Juca abandonou no último ano o seu curso preparatório no Pedro II, segue para São Paulo e, depois de um exame onde passa sem problemas, aos 17 matriculou-se na Faculdade de Direito na turma de 1862 e 1865, turma numerosa de 135 alunos, onde os calouros eram recebidos com a obrigação de repetir a chacota. Juro e prometo, por esta zorra, que hei de ser burro até que morra. A palavra zorra já era utilizada naquela época. Segundo Álvaro Lins, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rui Barbosa, ao contrário do que afirmam alguns biógrafos, não foram colegas de Juca Paranhos na Academia de São Paulo. Rodrigues Alves, desde o primeiro ano, e os outros, vindos do Recife, participavam da turma de 866 e 1870, enquanto Juca foram transferida para o Recife exatamente em 1866, quando seu pai julgou que São Paulo, cidade embora provinciana, vivia uma época de muitas oportunidades de boemia nas repúblicas estudantis. Mas um estudante fluminense, nascido em Cantagalo, terra de Euclides da Cunha, da turma de 64, foi seu contemporâneo, com quem manteve amizade acadêmica, José Carlos Rodrigues. Advogado, mais tarde jornalista, diretor do Jornal do Comércio, José Carlos Rodrigues fez o Diário quase órgão oficial da sua atuação diplomática. Terminado seu curso jurídico e numa fase relativa ao ostracismo político do pai, Juca Paranhos ganha na loteria e com esse dinheiro e pequena ajuda do pai, em 1867, fez a sua primeira viagem à Europa. Visita Portugal, França, Alemanha, Áustria, compra livros, consulta documentos, faz anotações, observou como estudioso e não como turista a cultura do velho continente, e na cultura foi proposto, ainda bem jovem, como sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e ofereceu como título para admissão a tese Esboço Biográfico do General José de Abreu, lida mais tarde na presença do imperador Pedro II. Foi professor de História no Colégio Pedro II, promotor público em Nova Friburgo, mas não se sentia satisfeito. Mais tarde, por influência do pai, foi eleito em 69 para a Câmara dos Deputados pela província de Mato Grosso. Falou pouco, mas um discurso dele foi sobre o litígio entre Mato Grosso e Goiás, sobre uma questão de limites. Daí já começava a trabalhar nesses problemas
de limites entre estados e depois entre países. Apesar do primeiro momento do desfavor político, o primeiro Paranhos prosseguiu em sua carreira política e diplomática e, com êxito nas atuações junto aos governos dos países platinos, volta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi nomeado para o Conselho de Estado e recebe o título de Visconde do Rio Branco. No início de 71, foi chamado para presidir o Conselho de Ministros, no gabinete conhecido como o de 7 de março, o de mais longa duração de toda a história do parlamentarismo brasileiro. Para Álvaro Lins, a quem sempre recorro, tanto o gabinete do Marquês do Paraná, de 53, quanto o de Rio Branco, de 71, foram criações em que a acentuação partidária deixara de predominar. Na política da conciliação, Paraná conseguiria o amortecimento dos partidos, enquanto o Rio Branco provocaria a confusão dos partidos, usando os programas liberais e conservadores, apoiando-se elementos de uns e de outros conforme suas necessidades. Dividiu os conservadores com a Lei de 28 de setembro, a de ventre livre, e outras iniciativas. Mas a sua orientação progressista desorientou até seus adversários liberais. Conservador, ele era mais liberal do que os liberais. Tobias Monteiro, jornalista de prestígio do Jornal do Comércio, mais tarde secretário de Campos Sales e historiador do Segundo Império, deixou o seguinte registro sobre o período da discussão da Lei do Ventre Livre. Aspas, um vento de paixão que vinha dos cafezais ameaçados. Paranhos enfrentou no parlamento oradores da qualidade de um Paulinho de Souza, Zacarias de Góes, José de Alencar, Ferreira Viana, Itaboraí, Perdigão Malheiro, Silveira da Mota. Foi uma luta difícil. Na época, para um político, a simpatia pela emancipação dos escravos poderia significar o encerramento e a ruína definitiva da sua carreira parlamentar, desgosto que Joaquim Nabuco sofreu ao ser deputado numa eleição para deputado. Mas, ao final, Visconde conseguiu aprovar a Lei do Ventre Livre. Nessa época, seu filho foi um dos colaboradores mais íntimos. Na imprensa, nos artigos sem assinatura, o deputado Paranhos Júnior era jornalista ativo e mais bem informado na defesa do governo. Na Câmara, pouco foi à tribuna, mas nas conversas dos corredores era um agente de ligação, um explicador, uma figura de comunicação em intimidades e pormenores que não podiam ir ao plenário. Seu entusiasmo, depois da aprovação da Lei do Ventre Livre, refletiu-se no editorial de A Nação. Aspas, foi a mais importante reforma que se tem realizado no Império, depois do ano em que, ao grito de Ipiranga, seguiu sua independência nacional. Ao definir a parte de cada um na lei, Joaquim Nabuco escreveu, aspas, dentre os que mais de perto sustentaram o Rio Branco, destaca-se seu filho Paranhos, que ao lado dele foi um elemento constante de animação. Em certo sentido, seu principal apoio, por ser doméstico, íntimo, interior quase, e que ambicionava essa glória para o nome de seu pai. A partir de 72, a nação passa a constituir a principal ocupação de Jucas Paranhos. Nas suas páginas, publicou as suas primeiras efemérides. Dispunha agora de um jornal, órgão do gabinete e do Partido Conservador, onde poderia escrever livremente, compensação para seu relativo silêncio na Câmara. Considerado pela oposição órgão oficioso do gabinete, chefiado pelo Visconde, e para alguns, a exemplo de Nelson Werneck Sodré, jornal financiado com anúncios do governo, a Nação constitui, sem dúvida, o melhor documento para o estudo da obra do gabinete de 7 de março, descontando-se a apologia que se fazia do referido governo. Acompanhava em cada dia os atos e as iniciativas do Ministério, que historiadores do Segundo Império reconhecem como mais efetivo do período,
a ponto de alguém dizer que D. Pedro II gostava tanto do governo que era, entre aspas, o namorado do Visconde. O biógrafo Álvaro Lins, em cujo livro baseei as principais informações sobre a vida do barão, conta-nos, baseado em suas pesquisas, o aspecto social da vida do primeiro Paranhos. Devia ser grande o seu prestígio na vida mundana e social. Elegante, belo, jovem deputado, redator de uma folha diária, filha do presidente do conselho. Constantemente ao lado do Visconde aparece a sua caricatura nas publicações ilustradas. Revista da Semana, Vida Fluminense, O Mosquito. Nos bailes do Cassino Fluminense mostrava exímio nas valsas e polcas. Época dos bailes, dos teatros, dos canscãs, das cançonetas do Alcazar, sempre nos ouvidos cantaroladas nas ruas. E foi exatamente no Alcazar que ele conheceu a atriz belga Marie Stevens e por ela se apaixonou. Os preconceitos da sociedade semicolonial condenaram o romance. O Visconde providenciou a volta de Marie a Paris, mas quando ela escreveu para Juca informando que esperava um filho, a resolução dele foi imediata. E recusando todos os conselhos para que não o fizesse, fez com que ela regressasse ao Brasil. Casou-se, teve outros filhos e jamais dela se separou até a sua morte em 1898, a morte de Marie em Paris. Em 1875, o Visconde apresenta sua demissão ao imperador. Estava cansado, não suportava mais a oposição e é substituído pelo gabinete do Duque de Caxias, conhecido como o gabinete Caxias-Cotegipe, que termina com a Guerra do Paraguai. Nesse tempo, Juca Paranhos deixa a nação. Desiludido com a política, pede um posto na diplomacia, mas conta com uma inesperada oposição, para ele inexplicável, a do próprio imperador. E depois de muitas tratativas e pedidas aos amigos, consegue, a 27 de maio de 1876, na ausência do imperador, que a princesa regente assinasse o ato de nomeação para o consulado em Liverpool. Instalado no seu posto, desenvolveu intensa atividade diplomática, ao mesmo tempo que voltava aos estudos de história e conhecimento das políticas dos governos europeus, mas não perdia as oportunidades para ir a Paris, pesquisar em museus e arquivos e gozar também um pouco da vida parisiense, que ninguém é de ferro. Mas, em 1880, o estado da saúde do Visconde prenunciava sua morte certa, iminente. E o filho volta ao Brasil para assistir os seus últimos dias, o que lhe provoca profunda depressão. Também se queixava em cartas aos amigos da pequena repercussão dos seus trabalhos sobre a história do Brasil entre intelectuais ou junto à família imperial. Seus admiradores conseguiram, a muito custo, que recebesse a Ordem da Rosa, e o baronato só lhe veio em 1888, concedido pelo imperador às vésperas da proclamação da República, numa inundação de baronatos, verdadeira inflação nobiliárquica, como consequência da lei de 13 de maio, segundo Álvaro Lins. De volta à Inglaterra, os seus trabalhos e estudos. A notícia da proclamação da República deixou-lhe um travo amargo. Sentia o Brasil à beira de um abismo em cartas a Joaquim Nabuco e Eduardo Prado, também monarquista. Dirige-se ao imperador, que passara a admirá-lo por seus estudos, informando que pretende entregar uma carta de demissão e só não deixou o serviço diplomático porque Pedro II, destronado, insiste para que ele permaneça no posto. Mas, com a República, renasce em seu espírito jornalista, o antigo redator de A Nação. Escrevia crônicas e notícias a respeito do Brasil para jornais europeus, escrevia correspondência sobre acontecimentos para o Jornal do Comércio. Amigo de Francisco Picot, sempre lhe dizia: conheço o seu jornal por dentro e por fora, e realmente assim era. Procurava influir na orientação do Jornal do Comércio. Aconselhava a Picot que entregasse a Guzmão Lobo as colunas editoriais e fizesse do jornal um órgão dos interesses conservadores da cidade. Antes,
já se empenhara na escolha de Joaquim Nabuco para correspondente em Londres. Mas, em 91, o jornalista que havia nele está todo entregue ao Jornal do Brasil, a cuja fundação ligou seu nome como correspondente na Europa e conselheiro do principal proprietário. Antes mesmo da República, já lhe escrevia Rodolfo Dantas, falando acerca de um projeto de fundar um jornal. E quando não conseguiu uma cota no consórcio organizado por Zé Carlos Rodrigues para comprar o Jornal do Comércio do Conde Villeneuve, resolve lançar um jornal. As suas cartas a Rio Branco constituem uma espécie de história do Jornal do Brasil que esteve para se chamar O Tempo ou O Novo Jornal. Com capital inicial de 500 contos de réis, surgia como empresa rica e sólida. Seria um órgão de tendências monarquistas, mas moderado, tolerante, sem espírito de seito-facção, interessado no debate de problemas econômicos e administrativos. Na sua primeira carta sobre o jornal, em 1890, 12 de outubro, indagava Rodolfo Dantas. Agora, senhor Juca, num jornal onde Gusmão Lobo e eu estamos, pode você deixar de fazer parte? Entusiasmado com o projeto, coube a Rio Branco convidar e contratar os colaboradores estrangeiros. Leroy Beaulieu para os assuntos econômicos, Edmundo de Amiches para assuntos literários e vários outros. Enviava cartas e correspondência pelo correio, além de um serviço telegráfico tão completo e perfeito que Rodolfo Dantas achou melhor dispensar o da agência Havas. Seu pseudônimo era M. Ombu, mas Dantas exigia mais, como se vê nesse pedido ao amigo. Não basta que você dê ao Jornal do Brasil, e eu sei que lhe dará, tudo o que puder. Auxilie-me a mim pessoalmente com o concurso que reputo inapreciável de sua experiência e luzes, dizendo-me sempre e francamente onde lhe parecer o que não anda bem e indicando-me o que a você afigurasse melhor. Um ano depois, sobre a pressão da intolerância e da violência do jacobinismo republicano sob Floriano Peixoto, Rodolfo Dantas deixava o jornal e seguia para a Europa. De Lisboa, escreve para Rio Branco. Não é para os nossos dias, meu amigo, o levantamento do nosso país. No entanto, é exatamente no governo Floriano Peixoto que sua reputação de historiador geógrafo foi fundamental para que o ministro do Exterior, Paulo Souza, o convidasse para representar o Brasil na questão fronteiriça de Las Palmas com a Argentina. Seu opositor era Stanislau Zeballos, um dos mais hábeis diplomatas da América Latina. A questão foi levada ao presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, único presidente eleito para 2 mandatos de 4 anos intercalados, um quando foi derrotado e vence 4 anos depois. Curiosidade, Cleveland é o presidente retratado por Frank Lyman Baum no seu livro, depois adaptado para o cinema, de O Mágico de Oz. Ele seria o próprio mágico a desapontar os que o procuram, assim como Cleveland, na visão de Baum, não atendeu aos interesses das populações mais pobres dos Estados Unidos então. Cleveland não desapontou Rio Branco e aceitou as razões do Brasil. Dias depois, o Jornal do Comércio publicava declarações do ministro Zeballos, depois de ler a exposição de Rio Branco, transcritos pelo jornal. O representante argentino admitiu que não poderia ser diferente o laudo de Cleveland, em face dos documentos apresentados pelo advogado brasileiro e que eram desconhecidos na diplomacia de Buenos Aires. Nesse ínterim, há uma série de cartas de Rio Branco para o Jornal do Comércio, dando furos sobre o andamento dos debates, o que Zé Carlos Rodrigues, que adorava um furo para o Jornal do Comércio, a utilizou várias vezes. Quando se soube no Rio que estavam reconhecidos os nossos direitos, o nome do barão passou a ser exaltado e glorificado em toda parte.
pouco se sabia de sua vida, a não ser que 20 anos antes tinha saído do Brasil para um consulado em Liverpool e que lá escrevera alguns trabalhos históricos. Quem era esse homem que vencia agora uma questão secular e mantinha um grande território brasileiro? Então, o cônsul em Liverpool não era apenas o filho do Visconde de Rio Branco? Seu amigo Joaquim Nabuco explicou em artigo publicado no Jornal do Comércio de fevereiro de 95. O Barão do Rio Branco, pode-se dizer, era até ontem muito mais conhecido em nosso país pelo reflexo do nome paterno do que pelo que ele mesmo tinha feito. Quem era essa nova persona para que se soubesse que sua vitória não tinha sido um golpe de sorte, mas consequência de preparação de toda uma vida? Antes, o seu nome só tinha sentido para os letrados. Agora a opinião pública apossava-se dele e o tornava uma glória nacional. No Jornal do Comércio, Constâncio Alves, que também participou dessa casa, definiu a carreira do barão. Ele saiu da penumbra para a glória como um rio que, depois de um curso subterrâneo, inesperadamente desenrolasse a luz do sol numa corrente já majestosa. Na questão seguinte, com a França em torno das fronteiras do Brasil, com a Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, não sei, Guiana ou Guiana, não sei. O barão aplica toda a sua capacidade de argumentar e os seus conhecimentos de história e geografia para recuperar metade do hoje estado do Amapá do controle colonial da França. O embate agora seria mais difícil com um país europeu e tendo como árbitro o Conselho Federal da Suíça. Rio Branco vai para Genebra, trabalha exaustivamente e, ao fim, o laudo é favorável ao Brasil. Da mesma forma, ele manda cartas para o Jornal do Comércio, antecipando os lances do trabalho e que, então, José Carlos Rodrigues fica muito agradecido a esse trabalho de repórter do Barão ao lado do trabalho de delegado do Brasil. Exprimindo, então, um pensamento geral, o Jornal do Comércio publicou em seu editorial: nenhum brasileiro da sua geração prestou ao Brasil serviços mais relevantes, nenhum o tem excedido em amor à pátria, ninguém pode hoje contestar-lhe esta benemerência que exultamos em assinalar perante a opinião pública. Ao ser eleito presidente da República, Rodrigues Alves convida o barão para o cargo de ministro das Relações Exteriores. Rio Branco, então ministro plenipotenciário em Berlim, hesita, escreve aos amigos para que o ajudem, junto ao Rodrigues Alves, para que ele desista do convite. As cartas para José Carlos Rodrigues se sucedem, pedindo que ele intercedesse. Eu gostaria de ler essas cartas, mas o coordenador acha que se começar a ler as cartas, vamos ficar aqui até as 9 horas. Então, fica à disposição. Está silencioso. Apesar de todos os apelos para não vir a ser e continuar em Berlim, ele preferia ir para Roma ou para Moscou. Ele vem e aceita e manda uma carta detalhando para José Carlos Rodrigues como que deveria ser recebido, com detalhes que só mesmo um diplomata poderia descrever, mostrando que tipo de carruagem o receberia, quando iria para Petrópolis, onde ficaria em Petrópolis, como é que seria tratada a baronesa alemã que cuidava da formação de sua filha. E no dia 2 de dezembro de 1902, o Jornal do Comércio publica em sua primeira página: chegou ontem a esta capital o benemérito Barão do Rio Branco, que veio à pátria chamado a serviço pelo senhor Presidente da República. Sua Excelência desembarcou no Cais Faru ao meio-dia. Aí eu guardava desde as 8 horas da manhã grande parte da população, e vai aí o editorial, a reportagem. Tomou seu lugar bem ao meio da multidão, o festejado do povo. Fez bem o senhor Barão do Rio Branco. É entre a população que a verdadeira fama cresce, se estende e se perpetua. Firmam-se no solo os alicerces dos monumentos erguidos às grandes memórias,
sejam ele de mármore ou granito, de ferro ou bronze. Rodrigues era muito agradecido ao barão. Mas, assim que terminaram os festejos, ele partiu direto para Petrópolis. Na volta, no exercício do seu cargo, ele orientava a opinião pública, escrevendo pessoalmente para a imprensa ou dirigindo jornalistas mais chegados ao Itamaraty. Todos os seus atos principais eram lançados através de hábeis campanhas de imprensa. Graça Aranha recorda que, ao abrir uma questão, Rio Branco fazia com os jornalistas, seus amigos, fazia com que os jornalistas, seus amigos, se dividissem. Fornecia em seguida razões contraditórias aos dois grupos, com o fim de informá-los para que esclarecessem o público sobre todos os aspectos da questão. Os debates decorriam movimentados até que o ministro dava a sua opinião. E assim os jornalistas saíram do Itamaraty preparados para bem informar a opinião pública para a opinião pública. Com a antecedência de mais de um século, o barão foi o introdutor do briefing no jornalismo brasileiro. Na disputa da região do Acre com a Bolívia, que entregara todo o território ao Bolivian Syndicate, reunião de homens de negócios dos Estados Unidos e da Inglaterra, Rio Branco realizou um trabalho estafante, mas conseguiu afastar o Bolivian Syndicate da questão e assinar o Tratado de Petrópolis com o governo boliviano. O Brasil ficava com o Acre em troca de uma compensação em milhões de libras e cessão de pequeno território na Amazônia. Para defender a posse da área ocupada já pelos gaúchos de Plácido de Castro ou pelos retirantes da seca do Nordeste que ocupavam a Amazônia, pela primeira vez Rio Branco pensou em uma incursão armada, mas seu espírito pacifista e antimilitarista superou o uso da força e a paz foi selada com o país vizinho. Com a convicção partilhada por Joaquim Nabuco de que o eixo da política internacional mudava da Europa para os Estados Unidos, Rio Branco adota o monroísmo como política de defesa das nações europeias que estendiam o seu colonialismo pela Europa e pela África, com olhares cobiçosos voltados para a América Latina. O monroísmo surge da mensagem do presidente James Moore, 1827-1825, ao Congresso em dezembro de 1823, 15 meses depois da independência do Brasil, na qual reafirma, entre aspas, como princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma nação europeia. Para Thomas Jefferson, a América tem um hemisfério para si mesmo. Em resumo, a América para os americanos. E não só a pequena parte que já era os Estados Unidos, mas toda a América. Pois à época de Monroe, os Estados Unidos era um país cujo território não passava de 1/3 do atual, excluindo o Alasca, mais tarde comprado da Rússia, e a declaração fosse mais para efeito político. No entanto, no começo do século XX, os Estados Unidos já surgiu na cena internacional como importante protagonista, que se consolidara como país de grande extensão, graças à política do Destino Manifesto. Como primeiro passo em direção ao norte do hemisfério, Rio Branco elevou a categoria da nossa representação à embaixada, o que conseguiu em 1905, e escolheu embaixador uma figura da nossa cultura e tradições, Joaquim Nabuco. Quando surgiram censura e elevação da representação à embaixada, Rio Branco redigiu e publicou na primeira página do Comércio um artigo intitulado O Brasil, os Estados Unidos e o Monroísmo, assinando-o com o pseudônimo J. Penn. Mais uma vez, Rio Branco buscava inspiração e fundamento na história. O longo artigo indica que seu pan-americanismo resultara ao mesmo tempo de sua agudeza política em face das condições contemporâneas da América e dos seus estudos de história e geografia do Brasil.
são razões principalmente históricas, as que o jornalista, escrevendo pelo ministro, invoca naquelas páginas de justificação. Aspas. Desde os primeiros dias de sua evolução, que o separou da mãe pátria, o Brasil empenhou-se em se aproximar politicamente dos Estados Unidos da América e aderiu logo à doutrina do Monroe e procurou até concluir, sob a base dessa doutrina, uma aliança defensiva com, entre aspas, a grande nação do Norte, como lhe chamavam então já os próceres da independência brasileira, para concluir pela reafirmação e ampliação dessa amizade que, felizmente, une o Brasil e os Estados Unidos e que é dever das gerações atuais cultivar com o mesmo empenho e ardor com o que a cultivaram os nossos maiores. A comparação tantas vezes feitas entre o americanismo de Rio Branco e Joaquim Nabuco ocorre num plano ocidental. As diferenças estavam nos nuances, nos pormenores, talvez nas palavras, tudo se explicando, aliás, pelo que havia de diverso nas personalidades. Por isso, Rio Branco aproveitou o ambiente da terceira Conferência Pan-Americana realizada no Rio de Janeiro, onde, por influência de Joaquim Nabuco, a qual compareceu o secretário dos Estados Unidos, sua primeira visita ao Brasil, Elliot Rust, para fazer o elogio da Europa e lembrar que lhe devíamos nos planos políticos, da economia e da política. Não deixou, porém, que na interpretação desse ideal de solidariedade americana fosse mais de leve atingida a nossa antiga amizade com os Estados Unidos a resistir, nesse sentido, aos esforços com que alguns países da América procurado anular ou tornar sem efeito a doutrina de Monroe. Durante os 10 anos que comandou a política internacional do Brasil, o Barão frequentou assiduamente a redação do Jornal do Comércio, orientou a opinião sobre assuntos internacionais e a maior parte das várias eram de sua autoria ou inspiradas por ele. Toda obra de Rio Branco foi seguida com minúcia pelo jornal, cuja redação o chanceler frequentava assiduamente, tanto no antigo prédio da Rua do Ouvidor, é aquela foto ali, como depois no novo edifício da Avenida. Quando o Brasil estava, que é aquele edifício ali que foi demolido ainda na nossa geração de jornalistas, Murilo Melo Filho deve tê-lo frequentado, eu também o frequentei como foca. Quando o Brasil estava em um dos pontos mais difíceis das negociações promovidas sobre a questão de Acre, o Barão ia à redação do jornal para ver os telegramas do serviço especial e, muitas vezes, juntamente com o redator encarregado da sessão, interpretava frases obscuras, desenvolvia e dava formas aos despachos. Luiz Edmundo, no seu livro O Rio de Janeiro do Meu Tempo, recorda assim o trabalho do Rio Branco no Jornal do Comércio. E me permitam ler, apesar do adiantado da hora, mas eu acho uma página interessante. Ele falando sobre a redação, né, ele dizia: há um repórter inteligente que é bom não esquecer, pois muito bom honra a profissão. As grandes notícias oficiais, as de polpa, como se dizia antigamente, as que se escondem de todo mundo, referentes, sobretudo, no meu tempo, sobretudo, se dizia que é capote, mas no meu, não é Arruda, mas naquele tempo se usava o sobretudo. A política externa do país, só ele as colhe e as faz publicar no Jornal do Comércio, que por tão alto serviço não lhe paga, entretanto sequer um só real. É um tipo de ar solene, alto, calvo, gordo, simpático, a primeira fotografia, de bigode já grisalho, vestindo com certo apuro e andando devagar. Chama-se José da Silva Paranhos e é nosso ministro do exterior. Todas as noites, entre as 9h30 e 10 horas, de sobrecasaca desabotoada, o melão e a cartola um pouco de lado, arrastando o seu indefectível bengalão de biqueira de ferro, o Barão do Rio Branco sobe pachorrentamente as escadas do Jornal do Comércio, como as de uma repartição. É a sua hora de serviço e de cavaco. Cavaco é bate-papo, né, hoje.
Penetra no salão da Folha, cumprimentando a todos chamando familiarmente pelos nomes, risonho, afável, como um funcionário pontual que chegasse saudando os companheiros de labor. Depois senta-se e põe-se a remexer os bolsos grávidos sempre, de vasta papelada, muitas escritas no dorso de impressos de sua secretaria, sobre envelopes e até pelas margens de documentos que depois voltam para o Ministério. Quando ele se põe a trabalhar, ninguém falha ou perturba. Só um homem na casa tem audácia para tanto. Alcides, o contínuo, que quando traz a bandeja de café, com estardalhaço, atira sobre a mesa gritando, escandalosamente, Senhor Barão, o café! Depois que entrega o que escreveu e dá por fundo o serviço, ainda fica sentado o ministro conversando, desenhando sobre o papel, croquis, caricaturas, cheio sempre do melhor bom humor. Por uma noite de muito frio, entra pela redação um rapazola dentro de um sobretudo elegantíssimo, mostrando gola de astracã. Quem é esse sujeito? Indaga o barão baixo ao redator mais próximo. É o Otávio Fialho, da agência Havas, dizem. Belo secretário para a Rússia, murmura rindo o barão, que jamais quis nomear para a carreira senão homens que ele, além de espírito tivessem linhas e certo apuro de figura. Não o nomeia, mas o ministro a seguir, Lauro Miller, fazendo de Fialho um diplomata, dá-lhe como primeiro posto, por uma coincidência, a capital da Rússia. Tão grande é a camaradagem que se estabelece entre o velho ministro do exterior e a gente da redação que um dia, ousadamente, diz-lhe o redator já veterano Vasco Abreu. Senhor Barão, olhe que há quem ande por aí a rosnar que Vossa Excelência vive em Petrópolis a arrastar a asa baronesa de... E diz-lhe o nome. Pica-se o barão com o desplante do Vasco. Repoltreado, solene, muito sério, olhando de face o audacioso contador da novidade, responde-lhe severíssimo. Olhe, senhor Vasco, há propósitos que me desagradam profundamente. Este que o senhor acaba de anunciar é um deles. Por favor, arranje-me o senhor uma baronesa com uns 30 anos e menos, que eu já não protestarei como estou protestando. Vasco de Abreu não desdenha as familiaridades do barão, para as quais, muitas vezes, audaciosamente, apela muito apertado pelo serviço, que é o redigir a parte relativa aos telegramas. Vossa Excelência, que conhece tão bem a política europeia, é que irá me traduzir e desenvolver o despacho do nosso correspondente. E o barão solícito logo afirma. Como se sabe, o gabinete francês, derrubado há 2 meses, quando sai do jornal, arranja sempre um redator, um repórter para acompanhá-lo, porque não sabe andar só. Uma noite se carrega com Júlio Barbosa, casadinho de fresco, para tomar o café no Brito, um dos seus preferidos. Tarde demais, o café está fechado. Vão ao Java, idem, ao Critério também. Enfim, guarda noturno querendo prestar um serviço, sabendo que há no Stade de München um vigia, propõe-se a bater a porta do velho restaurante. Entram Barão e Júlio Barbosa. O funcionário de guarda, medroso de recusar qualquer coisa a Barão, acende logo as luzes do salão de comer. Já nada de quente existe para servir. São abundantes, porém, os frios, os patês, e começa uma ceia pantagruélica. Às 4 da manhã, o ministro toma o café, que epiloga a refeição supimpa diante do próprio Júlio, derreado, tristíssimo, lembrando-se que ainda tem de o acompanhar à casa. Bom, estou terminando. Rio Branco serviu ao Ministério dos Exteriores a 4 presidentes: Rodrigues Alves, Afonso Penas, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Na sucessão de Nilo Peçanha, seu nome foi lembrado para o Jornal do Comércio como candidato à presidência, mas o chanceler alegava questões de saúde para disputar o pleito. Hermes manteve-o no ministério. Quando o chanceler pediu-lhe que o dispensasse, por sentir-se fraco e doente, respondeu que se o barão insistisse em demissão, ele, presidente, sairia também.
Assim, Rio Branco continuou em Itamaraty até os seus últimos dias. Faleceu em fevereiro de 1912, na edição do dia 11, o Jornal do Comércio informava que nunca houve no Rio enterro tão concorrente e impotente e imponente, e resumia o sentimento nacional com essas palavras, aspas, o Brasil renasceu com ele para uma nova vida de trabalho, de progresso, de prestígio, de força sadia. O seu desaparecimento vai mergulhar a nação numa síncope dolorosíssima, como se lhe houvessem roubado o coração e o cérebro, amputado os braços e vazado os olhos. Porque ele via por nós, pensava e sentia por nós. O Brasil em peso descansava no seu labor colossal, na sua previdência maravilhosa, na sua habilidade, sabedoria e força incomparáveis. E ninguém sabe entre nós qual será o homem capaz de erguer e sustentar o legado do titã Augusto, que só a morte pôde abater e dominar. Muito obrigado. Não me corrija muito, pelo amor de Deus. Somos nós que agradecemos a Cícero Sandroni, acertei, essa excelente palestra sobre o Rio Branco e suas relações com a imprensa. Enquanto ele falava, eu procurava estabelecer a diferença que há entre um leitor de jornal e um leitor de Heródoto, ou entre um leitor de jornal e um leitor de Homero. Qual é a diferença básica e fundamental entre um e outro? Quando ambos lidam com os mesmos objetos, mas um no plano da lentidão e o outro no plano da velocidade. E foi isso o que Cícero Sandroni deixou muito claro quando começou a sua exposição sobre o que o Barão foi como estadista e como ele foi como jornalista, um servindo de espelho ao outro. Eu fiquei um pouco curioso de saber e desejoso de saber mais um pouco sobre os artigos para o Jornal do Comércio que o Barão do Rio Branco escrevia de Liverpool ou de Paris sobre os acontecimentos de seu tempo. Dizia que com o Barão do Rio Branco o público brasileiro começava a se interessar pelo que se passava na Europa, pelo que se passava no resto do mundo. Porque dizia o Conde D, numa carta à França, que no Brasil os estadistas e o público em geral, o público com o qual ele convivia, mantinham uma completa ignorância sobre os acontecimentos europeus. E não só mantinham a complexa ignorância, como não se interessavam absolutamente pelo que passava fora do continente. Eu fiquei um pouco curioso de saber como eram esses artigos de Rio Branco escritos da Europa. Se eram artigos em que ele se debruçava sobre os acontecimentos europeus ou se debruçava sobre as relações europeias aos acontecimentos americanos. Me agradou muito, por motivos muito pessoais, aquela parte do trabalho de Cícero Sandroni em que ele se refere às dificuldades que encontrou o Barão para ser nomeado cônsul em Liverpool. Isso porque o Barão propôs as maiores dificuldades ao ingresso de meu pai na carreira diplomática. Como era então de praxe, o Barão do Rio Branco convidou meu pai para almoçar com ele, a fim de conversar com ele sobre suas pretensões. E conversou longamente com ele. A história vem no livro Balão Cativo, de Pedro Nava. Depois de conversar muito com meu pai, no fim do almoço, na sobremesa,
Ele disse: Da Costa, você é um homem inteligente, culto, fala bem francês, mas você é muito feio. Já dizem por aí que o Brasil é o país dos macaquitos. Se você não entrar na diplomacia, vão com razão achar que é verdade. Tire o seu cavalinho da chuva. Você entra onde quiser, mas no Itamaraty, não. De maneira que, por esta razão, eu só ingressei na carreira diplomática para a qual eu não tinha a menor vocação, para me vingar do Barão do Rio Branco. E era exatamente isso que... Nessa parte das dificuldades para ser nomeado cônsul em Liverpool, ele sofreu muito, ele realmente não tinha outra saída. Pensou até em ser fazendeiro no estado de São Paulo. Mas o imperador, que o conhecia do Instituto Histórico e conhecia a sua fama de boêmio e de homem da sociedade, achava que não era apropriado mandá-lo. E ele realmente teve que esperar a saída do imperador para uma viagem para ser nomeado. Daí o seu pai, de certa forma, é vingado nessa recordação. Mas assim como o Barão do Rio Branco pensou... Perdão? O Barão do Rio Branco pensou em ir para onde? Ser fazendeiro em São Paulo. Fazendeiro. Em São Paulo, meu pai pensou em ir para o Acre, que era então uma espécie de Eldorado que se abria para os brasileiros do Nordeste. Eu tenho a impressão que uma parte muito rica da exposição de Cícero Sandrone foi aquela em que ele se referiu ao Barão do Rio Branco como cozinheiro de jornal. Como cozinheiro, exatamente. Não apenas como redator, não apenas como autor de crônicas ou de artigos, mas como homem que ia para a redação, arregaçava, tirava o paletó e começava a corrigir, a trabalhar os telegramas, a pôr em ordem as matérias, a trabalhar, fazer o ofício daquilo que se costuma chamar cozinha de redação. E é por isso que, em vez de chamá-lo apenas de um escritor que colaborou nos jornais, o Cícero foi muito bem em chamá-lo de jornalista. Muito obrigado, Cícero Sandrone. Muito obrigado. Este ciclo continua na próxima terça-feira, desta vez sim, com o acadêmico Alberto Venâncio Filho, fazendo sua palestra sobre Rio Branco, o acadêmico. Convido todos também para, no próximo dia 10, sexta-feira, assistir na série Jorge Amado no cinema ao filme Jubiabá, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. E no dia 16 de agosto, quinta-feira, às 18h30, na Sala José de Alencar, que é o auditório ao lado, a mesa redonda, comemorando os 100 anos de Manuel Diegues Júnior, coordenado pela acadêmica Ana Maria Machado e tendo por palestrantes Carlos Sandrone, Roberto da Mata, Cláudia Márcia Ferreira e Cacá Diegues. Está encerrada a sessão. Obrigado.